Boa tarde, meus queridos alunos e alunas. Essa semana que nós vamos iniciar, nós vamos tratar do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente e fundada em título extrajudicial. Nesta modalidade de execução, nós vamos trabalhar três fases: a fase da apreensão, que é a penhora, o depósito e a avaliação; a fase da transferência, que é a adjudicação e alienação; e a terceira fase, que é chamada de satisfação, que é a entrega do dinheiro ao credor. Por outro lado, vale lembrar que a petição inicial, que inicia o processo de execução por quantia certa, ele tem fundamento no artigo 319 do Código de Processo Civil, claro, e também ele tem fundamento nos artigos 798 e 799, todos do Código de Processo Civil. Vale lembrar que a petição inicial ela possui essa estrutura, e não esquecendo que, além da petição inicial, ela também acompanha os documentos necessários. Entre esses documentos necessários, nós vamos ter a questão do título executivo extrajudicial, consubstanciado em obrigação líquida, certa e exigível, e mais o inadimplemento do devedor. Lembrando também que, além desses dois documentos, desses dois requisitos essenciais, nós vamos também ter aqui a possibilidade do demonstrativo de débito. O demonstrativo de débito tem que acompanhar a petição inicial do processo de execução por quantia certa, para que seja definido o quanto o devedor está devendo ao credor. Então, para todos nós, juristas, nós já entendemos que o processo de execução por quantia certa é tão relevante, e também, por outro lado, além dessas fases ser fases longas, que imagina a penhora. A penhora é uma possibilidade dentro do ordenamento jurídico de retirar do poder do devedor determinada quantidade de bens para suprir com a possibilidade da sua obrigação. Por outro lado também, a partir do momento que houve a penhora, é importante que se faça o depósito da coisa. Ou o devedor fica na responsabilidade de cuidar daquele bem, ou então aquele bem ele vai ficar sob os cuidados do poder público. Por outro lado também, além da possibilidade do depósito, nós temos também a avaliação. É importante que esse bem seja avaliado dentro dos critérios estabelecidos pelo próprio Poder Judiciário. Por outro lado, terminando essa fase, então nós temos a fase da transferência. A transferência se dá pela adjudicação, que é a transferência daquele bem para o poder do credor, e por outro lado, em último caso, a gente podemos dizer que pode ocorrer a avaliação. O que é a avaliação? A avaliação do bem é, como nós já dizemos anteriormente, ela versa sobre o quanto custou cada bem do devedor que foi penhorado. Lembrando que ainda na segunda fase da transferência, além da adjudicação, nós temos a alienação. Porque esse bem que foi retirado do poder do devedor através da penhora, ele poderá ser vendido em asta pública ou vendido publicamente, como vocês queiram utilizar. Por final, a última etapa que nós vamos estudar dentro do processo de execução por quantia certa é justamente a satisfação. É a entrega do valor ao credor, para que essa modalidade de processo de execução seja extinto. O juiz só vai poder dar uma sentença de extinção depois que a obrigação estiver totalmente satisfeita. Bem, meus alunos, era mais ou menos esse conteúdo que nós vamos ver essa semana. Claro, é importante que vocês assistam a aula na plataforma para que a gente consiga dialogar e explorar mais esse conhecimento. Então, eu aguardo por vocês, e muito obrigado por ter me ouvido, tá? Até logo, meus alunos.